Olá, gente, tudo bem? Na aula de hoje, então, tem atividades para vocês realizarem, mas são atividades de conteúdos que vocês já dominam, né? Então, a Pro vai ir uma a uma explicando o que é para fazer se caso você tiver dúvida nessas atividades, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui, ó. Vou abrir para vocês, tá? Olha só. Então, aqui está a atividade, ó. Observe atentamente os números, verificando a posição de cada algarismo com relação às seguintes ordens: unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Pinte conforme as indicações abaixo. Então, você vai pintar conforme que está pedindo. Ó, de verde, os números que têm o algarismo 6 na ordem das unidades simples. Então, sempre unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, você vai sempre da direita para a esquerda, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, para saber onde estão cada uma das ordens, tá? De amarelo, os números que têm o algarismo 2 na ordem das dezenas. Então, você observa os números e procura na ordem das dezenas, onde está o 2. Qual o número que tem o algarismo 2 na ordem das dezenas. De vermelho, os números que têm o algarismo 0 na ordem das centenas. Então, observe bem onde está a centena e onde tem 0. De azul, os números que têm o algarismo 2 na ordem das unidades de milhar. Então, olha os números que têm até a unidade de milhar, que são 4 algarismos, lembram? E procure onde está o número que tem o 2 na unidade de milhar. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, ok? Agora respondo. Dentre os números acima, qual é o maior? Lembrando sempre, para saber qual é o maior, eu observo a unidade de milhar, porque ela vale mais. Então, eu preciso olhar na unidade de milhar primeiro. E assim eu vou seguindo, tá? Da esquerda para a direita, aí para saber qual é o maior. E o menor? Então, o menor também. Eu olho a unidade de milhar e vejo, né? Se esse número tem unidade de milhar, na verdade. Se ele não tem, então ele é menor que o outro que tem unidade de milhar. E assim por diante. Você vai olhando centena, dezena e unidade. Escreva os números representados acima em ordem crescente. O que é ordem crescente? Que vai crescendo. Então, do menor para o maior. Em seguida, escreva-os por extenso. Então, você vai escrever primeiro em ordem crescente, com algarismos, e depois por extenso, tá ok? Você pode até colocar os algarismos e na frente escrever por extenso, para ficar mais fácil, tá? Mais organizado, tá bom? Então, é uma dica que eu deixo aí para você no feitio dessa número 3. E aí, na número 4, veja algumas promoções de pacotes anunciadas por uma agência de viagem. E responda as questões abaixo. Então, gente, o que você vai considerar aqui, ó? Você vai considerar esses números que estão aqui, ó, tá? Ó, eles estão destacados, né? Então, você vai considerar eles, tá ok? Decompõe os valores que aparecem no anúncio conforme o destino. Então, ó, Curitiba. Olha, em Curitiba, você não vai considerar números que tem aqui, você vai considerar o valor aqui, ó. 337. Vou dar o exemplo, então. 300 mais 30 mais 7. Perceba que o espaço não dá para você escrever 3 centenas mais 3 dezenas mais 7 unidades. Então, você vai colocar a soma, tá bom? Caso você queira colocar dessa outra forma, não tem problema, mas aí você tem que deixar bem legível, tá bom? Aqui eu não estou especificando qual forma, então você escolhe uma das duas formas de decompor. Agora, escolha diferentes valores da tabela acima e complete o quadro a seguir. Então, você vai escolher qualquer um que você queira. Por exemplo, ó, para completar aqui, eu posso pegar o número 943 e escrever aqui, ó. 943 é maior que 337. Então, é uma escolha aleatória. Você escolhe qual número quer colocar aqui e qual número quer colocar aqui. A única coisa que você tem que observar aqui, ó, é maior que ou é menor que. Então, tem que colocar adequadamente, tá bom? Então, preste bastante atenção nesse detalhe aí. 5. Leia o trecho da notícia a seguir. Uma notícia boa, né? Coronavírus. 135.430 pessoas estão curadas no Brasil. E aí você pode falar, prof, esse número eu não estudei ainda. Não tem problema, tá? Eu não vou pedir para você se atentar a esse número tão grande, tá? Mas aí é bom que você já esteja se habituando com números grandes, né?
Então, aqui, unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar. A Pro não vai cobrar isso de você, mas é importante que você saiba. Ó, 135, eu só leio, como está na unidade de milhar, 1000. 135, 1430, tá? Isso aqui está na notícia, tá, gente? Não há necessidade de usar pontos, não, para separá-los, tá? Então, aqui está a notícia, você pode realizar a leitura. Releia o trecho abaixo e escreva o número utilizando algarismos, sempre girando em torno de 9.000 casos. Você percebe que não está com algarismos? Está escrito 9.000. Então, você tem que colocar aí o algarismo. Então, lembra, o 1000 está na unidade de milhar. Então, tem a unidade de milhar, a centena, a dezena e a unidade. Por que eu coloco na centena, na dezena e na unidade? Se não tem nada, né? Então, tenho 9 na unidade de milhar e nas outras eu coloco o quê? Então, é isso que você tem que colocar ali, o número com algarismos, tá? Circule na notícia acima os números que possuem 4 algarismos. Então, tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, os números que têm 4 algarismos, você vai circular a notícia. Depois, escreva-os por extenso, ali na letra B, tá bom? Com base na notícia, é correto afirmar que diariamente a quantidade de pessoas curadas é baixa? Então, essa é uma atividade de interpretação. Você tem que olhar aqui a notícia e ler a notícia, né, na verdade, e responder se é baixa ou se não é, tá bom? Considere os algarismos a seguir e indique. Ó, não é um número, são os algarismos que você vai observar. O 3, o 5, o 4 e o 2, tá? Estão separados. O menor número de 3 algarismos que podemos formar. Então, usando esses algarismos, qual é o menor número de 3 algarismos que eu posso formar? Então, 3 algarismos tem unidade, dezena e centena. Se é o menor, na centena eu tenho que colocar o menor número que tem ali. Qual é o menor número que tem ali? O menor algarismo, desculpe. Que tem ali? O 2. Então, eu coloco na centena o 2. É a primeira dica, depois eu não falo mais, né? Fica fácil, né? Então, sempre olhando. Se é o maior, então eu tenho que colocar o maior número na centena, né? E assim por diante, tá? Então, isso aí é bem tranquilo para você fazer. Observe o preço de alguns produtos de uma loja. Então, aqui tem uma geladeira por R$900, um televisor por R$800, um fogão por R$500 e um liquidificador por R$100. E aí você vai indicar aqui, ó. Agora, em cada compra indicada, escreva se o valor total é 1.000, ou igual a 1.000, né? É mais do que 1.000 ou é menos do que 1.000, tá? Então, é maior, é menor ou é igual a 1.000, tá? Então, é isso que você vai escrever aqui, ó. Uma geladeira e um fogão. Vou dar um exemplo para você entender. Ó, geladeira e o fogão. Vamos somar? 900 mais 500. Quanto vai dar? 900 mais 500, ó, 900, 1.000, né? 1.100, 1.200, 1.300, 1.400. Então, é 1.000, é mais que 1.000 ou é menos que 1.000? Então, eu vou escrever na frente. É mais do que 1.000, tá ok? Escreva por extenso, então. É mais do que 1.000. Pode colocar o 1.000 como número mesmo e com o sinal de dinheiro aí, de reais, tá? E aí, nos demais também você vai fazendo isso, ok? Agora aqui na número 7. Marcelo quer obter a quantia de R$1.000 só com notas de 100 e 50. Registre 4 possibilidades de obter 1.000. 4. Então, você que vai criar aí as possibilidades. Se faltar espaço, aí você faz linha ou faz em outro espaço que você tem aí em folha, tá bom? No caderno ou em alguma folha separada para depois colar, tá bom? Se faltar espaço. Ou faz a letra pequenininha, os números pequenininhos que você consegue fazer. Então, um exemplo. 100 mais 100 mais 100, não, ó, 100, você vai fazendo 100 mais 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 50 mais 50. Então, é uma das opções, né? Para formar 1.000. Então, aqui, ó, 900, para dar 1.000 falta ainda 100, então 50 mais 50, 100. Então, essa é uma das opções. Você pode fazer da maneira que você quiser. São 4 possibilidades, tá bom? Vamos acrescentar ao 1.000 números até 999. Então, aqui estão exemplos, ó, 1.001, 1.063, 1.600. E você vai escrever agora mais esses números e a leitura deles, ou seja, como se lê, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, você vai colocar 1.008 e vai escrever 1.008, tá? E aqui também. Na próxima questão, você vai fazer o inverso. Já tem a escrita por extenso, você vai colocar a escrita por algarismos, tá?
Então, 1618. Então, 1618, tá? Então, você coloca com algarismos ali na frente. Questão 10. Considere os números da atividade anterior e complete as frases. O maior número é o... Então, você vai considerar essas atividades aqui, ó, a número 9. O maior número é o... Então, olha para ver qual é o maior. E o menor é o... Então, você olha também para ver qual é o menor. Tá ok? Os números que ficam entre 1.100 e 1.200 são... Então, você vai olhar aqui para ver qual que fica entre 1.100 e 1.200, tá bom? Então, a partir de 1.101 e até 1.199. Isso, né? Isso. 1.199, tá bom? Então, você que vai decidir olhar ali em cima e fazer, tá? O pai da Márcia, de Márcia, tem R$1.000 na conta bancária e vai depositar essas 4 notas. De quantos reais passará a ser o saldo bancário dele? Então, você tem que somar essas notas aqui e acrescentar ao 1.000, tá? E aí você vai descobrir quanto que ele vai ter na sua conta bancária. 12. Carlos está mobiliando a casa e vai comprar um televisor por R$600, um fogão por 370 e um micro-ondas por 250. Quanto ele vai gastar? Que continha que eu tenho que fazer aí, então? Ó, ele vai comprar, né? Então, ele vai juntar todos esses valores. Então, quanto ele vai gastar? Faça a continha e descubra. Uma indústria tinha 1.995 funcionários e contratou mais 45. Quantos funcionários essa indústria passou a ter? Então, ela não perdeu o funcionário, ela ganhou, né? Contratou, então, isso é uma continha de mais ou de menos? Pense aí e resolva essa questão também, tá ok? Então, boas atividades aí, faça tudo com bastante atenção. Qualquer número pode mudar toda a resposta e aí fica errada, tá bom? Então, faça com bastante capricho.